Senhoras e senhores, vamos dar então continuidade à nossa programação. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a participação, a presença de toda a nossa comunidade aqui presente. Um dos principais objetivos da Produtari é criar momentos para reunir pessoas que esperam oportunidades de mergulhar em discussões profundas e significativas sobre tópicos que realmente importam. Para criar eventos cada vez mais relevantes, criamos uma página para que vocês possam indicar temas e assuntos de seu interesse para que possamos debater juntos ao longo do próximo ano. Vocês podem acessar o QR Code exibido em nosso telão. Podem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Gostaríamos de salientar ainda que os integrantes do time Produtari estão dispostos e abertos a valiosas conversas ao longo de todo o dia de hoje no foyer do segundo andar. Vamos, então, dar início ao bloco de número 2, Sistemas de Produção Próprio. Por isso, convidamos ao palco o nosso palestrante, o Guilhermo Dawson Júnior, para apresentar o case CCGL. O Guilherme atua há mais de 28 anos no sistema cooperativo agropecuário do nosso estado, ocupa a função de CEO da Cooperativa Central Gaúcha e dos terminais portuários Termasa e Tergrasa. Também é responsável pela coordenação executiva da plataforma digital Smart Copy, é formado em administração pela FURG, com especialização em negócios internacionais pela FGV, tem ainda mestrado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia da Produção pela Unicinos. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento. Bom dia a todos, grande satisfação estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o sistema de produção na CCGL. E muito obrigado à Produtari pelo convite, de poder expor um pouquinho do que o cooperativismo do Rio Grande do Sul está fazendo e desenvolvendo, principalmente para uma plateia tão importante, capacitada, que vem buscar conhecimento para construir cada vez mais esse nosso Brasil e ser mais competitivo. Então, o que eu vou falar um pouquinho é de como nós construímos o nosso sistema de produção, o nosso jeito de produzir na CCGL. E eu vou começar por essa imagem. Então, montar um sistema de produção, digamos, seja que nem um quebra-cabeça. Nós vamos encaixar várias peças. E aquelas peças que vão ter uma condição de encontrar o melhor resultado para nós. E quando a gente monta isso tudo e nós conseguimos dizer que esse é o nosso sistema de produção, aquele título fica meio mimetizado, né? Nós não conseguimos enxergar, porque eu não sei qual é o modelo aplicado ali. Se eu tenho um sistema atual de produção, se eu tenho ali um TQC, se eu estou usando um TPM, está tudo ali. Então, o que nós tentamos nesse processo vai ser mostrar e lançar um pouco de luz nesse caminho do que nós fomos fazendo em conjunto com a Produtari, em conjunto com os parceiros e, principalmente, com a construção do conhecimento junto à nossa equipe. O que é a CCGL? Cooperativa Central Gaúcha Limitada. É uma das maiores cooperativas do Brasil, nós temos 171 mil associados ligados a ela, e essas estão ligadas às cooperativas singulares, que é a cooperativa que está mais próxima do produtor. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o cooperativismo é muito forte. E a Central, ela acaba fazendo algumas atividades que as cooperativas singulares não conseguem fazer. E isso necessariamente pelo tamanho da cooperativa singular, e se nós juntarmos toda a agregação de necessidades das cooperativas singulares, a gente pode fazer isso dentro de uma coisa central e sendo bem mais competitivo para os nossos associados. A CCGL está presente em mais de 350 municípios no estado do Rio Grande do Sul, e ela tem 3 unidades. A unidade de tecnologia, a unidade de logística e a unidade de laticínios. Nesse processo todo, a gente faz
uma missão. A gente cumpre aquilo que é fazer que as cooperativas singulares sozinhas não podem fazer e atender os produtores do Rio Grande do Sul. As unidades, então. Então, aqui a unidade de tecnologia é um centro de pesquisa que atua no Rio Grande do Sul desde a década de 70, e ali nós trabalhamos com algumas áreas, com fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, fertilidade do solo e pecuária leiteira. A nossa área de logística são 2 terminais portuários de grande porte em Rio Grande, que é o Termasa e o Tergrasa. Eles respondem aproximadamente por 77% da exportação de grãos do Rio Grande do Sul e por 50% de toda a exportação do estado do Rio Grande do Sul em granéis agrícolas. Uma cooperativa sozinha não poderia fazer. Então, a gente faz para todas as cooperativas. Nisso, a gente tem a originação da soja e ainda trabalha para as empresas, para as tradings de grãos, como a ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, que estão no mercado aí. Então, a gente acaba estabelecendo esse processo. Como inovação e como curiosidade, o primeiro terminal graneleiro do Brasil é o Termasa. E também o laticínio, uma fábrica em Cruz Alta, moderna, com uma visão de produção de leite em pó. Praticamente 90% que a gente faz é leite em pó, e a ideia do leite é nós tirarmos, então, fazer pó, tiramos a água, o leite tem 12% de sólidos, transformamos em pó e podemos acessar os mercados mais distantes. No Brasil, caso Norte e Nordeste, ou também para exportação. Então, essas são as 3 unidades de negócio. Nesse conjunto de unidades, nós vamos ter os nossos modelos, né, de produção, ou como se diz, o que é mais próximo de um modelo. Então, se a gente botar tudo isso na visão de um funil, nós vamos encontrar depois, no final, o nosso sistema de produção, que não é um modelo, não é o outro, é um somatório de todos os modelos, assim como aquelas peças daquele quebra-de-cabeça. Nós vamos juntando isso. Então, a gente vai ter o TQC, o TPM, nós vamos ter ali a teoria das restrições, nós vamos ter todos eles e vamos ter como final de que forma nós trabalhamos na CCGEG. Então, qual é o nosso sistema? Diria assim que a CCGEG, como holding, ela trabalha desde o início, desde a primeira visão de programa de metas, melhoria contínua, trabalha como um TQC. Mas, nos terminais portuários, é um pouquinho diferente. Ali nós vamos trabalhar com o sistema Toyota de produção, teoria das restrições, e, mais recentemente, nós estamos trabalhando muito forte com a Produtari em TPM. E eu vou mostrar um pouquinho desse avanço desse processo nos terminais. Por outro lado, lá nas atividades do laticínio, nós temos TPM, muito bem aplicado, um processo com o Produtari, aqui Junico, João, que liderou o processo. Nós temos excelentes resultados. Eu diria que nós tiramos uma fábrica nova de dentro da fábrica que nós tínhamos, otimizando, melhorando e tirando o máximo dos ativos presentes. E também teoria das restrições, principalmente quando a gente tem que olhar uma visão viável de movimentação dos produtos acabados. Então, olhar de que forma a gente pode fazer isso e que forma a gente utilizou aqui teoria das restrições. Por último, nós temos aqui a unidade de pesquisa. Uma unidade de pesquisa presente desde a década de 70. E o que nós temos? Um projeto de pesquisa, um trabalho de pesquisa, e o nosso objetivo ali é ter vários doutores trabalhando naquilo que é importante para o Rio Grande do Sul, para aumentar a rentabilidade dos produtores e a produção gaúcha. Mas esse é um modelo tradicional. E aí nós colocamos uma outra coisa aqui, que eu não vou chamar de sistema de produção, mas nós colocamos em cima dela uma plataforma digital. Antes, eu tinha uma estação experimental, eu tinha uma pesquisa desenvolvida, e ali eu tinha 17 áreas de campos experimentais para analisar dados em conjunto. Nessa plataforma, eu vou falar um pouquinho depois, nós temos quase 11 mil pontos, propriedades, e dentro das propriedades, 25 mil taguões para analisar. Então, a pesquisa que antes se levava ao longo do tempo, hoje tu aumenta a abrangência e tu consegue reduzir o tempo pelo número de pontos de análise da pesquisa. Isso são revoluções também no processo de pesquisa. Dando um pequeno exemplo, então, do que se fez lá nos terminais, para pensar por que eu tenho esse conjunto de modelos, e eu acho que cada um deles tem que se olhar no portfólio, ter um conhecimento sobre ele, e de que forma que eu posso aplicar esse modelo. Então, com certeza, eu tenho que primeiro conhecer. Eu tenho que conhecer o meu processo, eu tenho que ter pessoas que conhecem,
que me ajudam, tenho que formar a minha equipe e eu preciso entender de que forma que eu vou utilizar. Então, primeiro, eu vou dizer assim, sistema Toyota de produção. Os nossos terminais tinham capacidade de receber em torno de 600 caminhões por dia. Vocês lembram, assim, quando tem uma safra de soja, as imagens que a TV gosta de mostrar sempre, que as emissoras mostram, aquela fila enorme de caminhões. Isso é bacana, isso é produção. E, para nós, é um baita de um desperdício, né? Ali é um custo altíssimo, uma dor de cabeça enorme e uma qualidade de vida muito baixa para o pessoal que está naqueles caminhões transportando, ficando em filas enormes. O que acontecia no porto? Nós recebíamos de uma capacidade operacional de 600 caminhões, mas o interior mandava para nós 1.200 caminhões. Eu recebia 600, 600 ficavam na fila. No outro dia, eu recebia mais 1.200. Eu recebia 600, 1.200 esperando. 2, 3 dias, os caminhões do Rio Grande do Sul acabavam. Quando o caminhão fica escasso, o custo frete aumenta. Então, o primeiro passo para nós aqui era estabilizar o fluxo de entrada. Então, nós estabilizamos com o sistema Kanban. Nós mandamos um pedido para a carga chegar no terminal no momento certo, na quantidade certa, do produto que precisa chegar, para fazer o carregamento do navio. E o que vai chegar? 600. E, com isso, no início desse programa, desse processo, que muitas pessoas ligavam para mim e diziam assim, mas, guri, eu estou mais de 30 anos nesse negócio, tu vai quebrar o agronegócio. Acredita, vamos fazer isso. E deu muito certo. Hoje, eu acho que não existe nenhuma empresa no Brasil que não faça o processo de chegada das cargas com agendamento. Isso aqui é simplesmente puxar as cargas no tempo certo. E isso nos trouxe uma redução no custo frete de 20%. Beleza. A segunda atividade que a gente teve lá, e que também é muito evidente como foi feito, aplicamos a teoria das restrições, que foi verificar aonde é que estavam os gargalos, onde é que estavam as dificuldades em termos de recebimento de veículos. E dali nós passamos de 600 para 1.400 caminhões. E depois desse processo, depois eu vou dar um zoom sobre ele, nós trabalhamos a TPM. E aí nós estamos tentando fazer o quê? Que dos ativos que estão lá, gerenciando os postos de trabalho, gerenciando cada equipamento, vendo qual é o nominal de cada equipamento, agora tirar o máximo do equipamento. Então, isso tudo vai se juntando. Então, como o Juninho colocava no início, não existe um modelo, existe uma junção de modelos que talvez seja minimizado lá quando a gente enxerga aquilo ali. Mas esse é o jeito de trabalhar no terminal, no qual nós conseguimos tirar o melhor resultado para isso. Abrindo isso aqui, então, olhando um pouquinho só um dos exemplos que eu dei. No primeiro momento, eu recebia 600 caminhões. Qual era a minha restrição? O que precisava fazer? Para nós, foram investir em 3 novas portarias, aumentar o recebimento. Um investimento da ordem de R$120 mil, Juninho. Era baixíssimo. Bom, se eu abrir as nossas portarias, toda a carga que chega em Rio Grande já tem que ser amostrada, ver se está com os padrões de exportação. Então, eu preciso melhorar, no segundo momento, a minha amostra. Para 3 novas portarias, era necessário 4 pontos novos de amostragem. Investimento da ordem de R$800 mil. Interessante. Mas, se eu tenho mais caminhões com amostra, também eu preciso ter tombadores. Eu estou agora estabilizando toda a linha. E aí existe um investimento da ordem de 2 milhões. E aí meu gargalo ficou nos meus armazéns. Eu tenho capacidade de saída ainda, mas eu não tenho capacidade de armazenagem, eu estou estrangulado. Aí a gente faz o 4. A gente vai investir agora em armazéns. Aí são 70 milhões. Beleza. E agora, onde é que nós estamos? Nós estamos no investimento de 1 bilhão. Nós levamos todo o gargalo para o PIR. E esse é o investimento mais alto. Nós estávamos lá com investimento de 120, de 800, de 2 milhões, 70 milhões. Nós fomos levando o gargalo para o ponto de maior investimento do ponto. O errado estava como está. E levamos ali, então, de 600 para 1.400 caminhões, simplesmente estudando os fluxos e enxergando aonde é que estavam as dificuldades. Hoje, a gente precisa fazer um investimento muito alto, que a gente está buscando junto ao governo federal e estadual, para que isso seja liberado, que a gente possa fazer esse investimento lá em Rio Grande, porque o Rio Grande do Sul precisa disso. Então, aqui também era necessariamente esse tipo de atividade que a cooperativa precisava em Rio Grande. Já na questão do laticínio,
Nós tínhamos uma fábrica moderna, digamos, bem estruturada, compramos ela, olhamos no mundo todo quais eram as melhores fábricas que existiam. Existe uma empresa chamada GEA lá, que sistematizou praticamente o que existia de melhor, era na GEA França. Depois, a ideia de produção de leite em pó era da Dinamarca, os equipamentos de centrifugação eram da Westfália da Alemanha, e todo o transporte à Nova Zelândia. Então, tudo isso aqui se transformou numa fábrica de última geração. Mas a gente começava a produzir e encontrar os nossos resultados. E aí nós começamos a fazer um trabalho de robotização. E aí começamos a ter algum medo. A partir da paletização, nós estaríamos engessando toda a fábrica. Se der um problema nos robôs, nós vamos trancar tudo para trás. E aí veio uma luz lá. Bom, nós vamos trabalhar aqui com TPM. E aí nós tivemos lá o apoio do João, que foi lá nos visitar, do Junico, e vamos olhar o que a gente pode fazer. Esse foi o mote inicial. Aí nós começamos toda a metodologia desse trabalho do TPM, em 2018. E passo a passo, desde a capacitação pesada da equipe, e não tem nenhum processo que a gente tenha certeza, isso vai dar 100% certo, a todo mundo comprometido no primeiro dia. Não, tinha vários que diziam assim, na minha experiência, isso não dá, não vai dar certo, que deu o clipe. Quantas vezes teve alguns embates lá para mostrar que acredita, vai dar certo. Então, é um processo hoje de 5 anos. Começou por uma capacitação muito forte, a equipe acreditar, a equipe contar para os outros acreditarem, ter os resultados a partir da máquina piloto, né, do primeiro processo, replicar por toda a fábrica, e hoje toda a fábrica é TPM, e aquilo é uma filosofia de trabalho, né, de gestão, de produção, começando uma manutenção produtiva total, mas é a produção, né, a gestão toda a fábrica. O trabalho se faz hoje com TPM e todos, mesmo os que no início tinham algum tipo de restrição a um processo novo, são todos eles 100% adeptos à crença dos resultados que a TPM nos traz. Então, isso é um trabalho. São 5 anos já de trabalho ali, e hoje a equipe periodicamente vai lá, mas o trabalho se desenvolve a partir da própria equipe. Hoje a gente tem uns 8 colaboradores que estão aqui hoje para ver os trabalhos que eles desenvolveram lá em Cruz Alta. Na unidade de pesquisa, então, indo já para a última unidade, ela é diferente. Ela trabalha com geração de conhecimento puro, então, buscando conhecimento. Um investimento bacana, como eu disse, são 8 doutores, alguns com uma boa formação aqui no Brasil, outros a gente trouxe de fora, todo mundo trabalhando em entomologia, com esses insetos, trabalhando com ferrugem, com os esporos, trabalhando com manejo de solo, como melhorar tudo isso, a rentabilidade. Bacana, mas nós também temos isso na visão de um modelo de pesquisa em estação experimental. É o que a gente consegue fazer ali. E aí, por uma iniciativa bacana também, que a gente também fez em conjunto com a Produtari, mas aqui foge um pouquinho o sistema de produção, nós fomos buscar uma outra coisa, uma plataforma digital. E essa plataforma digital hoje tem praticamente 11 mil usuários. Isso quer dizer, são 11 mil produtores botando as suas informações no dia a dia do que estão produzindo. Ele está botando lá, ele preparou o solo, ele fez a semeadura, ele fez as aplicações e ele colheu os resultados dessa produção. Tudo isso está ali dentro. Desses produtores, eu tiro 25 mil taguões. O que era fazer pesquisa quando eu olho os dados de uma estação experimental, quando eu olho 17 campos em conjunto, numa rede técnica, ou quando eu posso olhar 25 mil dados anonimizados? Mas eu sei se está plantando soja, qual foi o melhor resultado que ele teve, se ele plantou 3 dias antes que a maioria, qual foi o resultado, se o resultado foi melhor ou pior, ele fez 2 aplicações fitossanitárias, qual foi? Então, a pesquisa faz uma revolução nesse processo. O que antes levava 7 anos, hoje leva 1 ano, porque os dados nos possibilitam isso. É outra revolução, uma revolução diferente. Eu acho que nós temos que procurar ainda mais cientistas de dados, que as nossas fábricas, os nossos robôs, os nossos equipamentos, cada vez nos dão mais informações e menos a gente consegue analisar. Nós analisamos processos, mas a gente precisa analisar mais os equipamentos. E, no caso
de uma plataforma dessa também são milhares de informações que nós costumamos olhar de forma cartesiana, e aqui já não é mais uma visão cartesiana. Que aí é uma revolução do campo, que é uma revolução 4.0, onde necessariamente tem um produtor pequeno no Rio Grande do Sul, muito pequeno, 74% dos produtores utilizam essa plataforma, são produtores com menos de 100 hectares, que estão com as informações ali no seu celular, que acessam a nuvem, que tem as informações dos melhores sistemas de previsão de clima, de imagem de satélite, tudo isso revolucionando esse processo. Então, essa é uma mudança de como nós trabalhávamos. Esse é o jeito, então, de nós fazermos lá na CCGEG. Então, uma cooperativa gaúcha que, no final, ela constrói esse sistema com várias abordagens, vários modelos, que, no final, a CCGEG é, na realidade, um pouquinho de sistema de Toyota de produção, é TQC, é TPM, é teoria das restrições e é, hoje, um pouco de agricultura 4.0. Bem, é isso que nós fazemos, é isso que a gente está fazendo em construção junto com a nossa equipe, a partir de muito treinamento, de muita capacitação, de apoio de empresas, como eu já disse, agradeço da Produtari, que vai lá e aceita o desafio, entende o negócio e nós construímos em conjunto. O que a gente quer construir aqui é um Rio Grande do Sul e um Brasil cada vez melhor. E um mundo melhor também, principalmente pensando que é nesse mundo aí que nós estamos produzindo e principalmente o produtor faz isso, trabalha e lida com o campo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Uma salva de palmas, Guilherme, CCGL. Excelente apresentação. Lembramos, então, que as perguntas ou dúvidas devem ser encaminhadas através do QR Code, que encontra-se atrás do crachá de vocês. Para dar sequência à nossa programação, teremos a segunda palestra do bloco com a Janaína Quarte sobre o case realizado pela Carbonífera Catarinense. Olá, bem-vinda.